consequências do abuso sexual infantil com o indivíduo mais tarde na vida adulta. Remetendo à pergunta anterior, é a mesma coisa, né? Tipo, então assim, uma criança aí que teve um abuso sexual infantil, o que a gente percebe, né, o que a gente mais, digamos, os relatos mesmo, né, quando a gente vê na vida, o que a gente mais percebe são duas consequências novamente, né? Uma consequência bem significativa é da pessoa ter justamente essa dificuldade de intimidade, né? Então ela tem essa dificuldade de intimidade porque ela acha que ela vai estar muito vulnerável, o outro pode machucá-la, que o outro vai, né, usar ela, vai abusar dela de alguma maneira, né? Então ela pode ter total essa dificuldade de criar uma intimidade com as outras pessoas, principalmente uma intimidade mesmo sexual, né, de ter relações sexuais. E isso vai ficando cada vez mais difícil e tal, né? E aí é bem complicado mesmo. Aí tem que trabalhar toda a questão dos pensamentos e tal, e de pouquinho em pouquinho ter uma confiança naquela pessoa. Por isso que é muito importante tomar cuidado com quais relações, né, você tem, não simplesmente tentar ter relação sexual com qualquer pessoa e tal, principalmente nesses casos, né? Então, porque é uma coisa muito íntima, a gente fica muito vulnerável, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então isso é uma coisa que pode acontecer, uma dificuldade nas relações, achar que a pessoa vai trair, que a pessoa não é sincera, porque querendo ou não, quando a gente está falando ainda de abuso sexual infantil, normalmente, né, em muitos casos, às vezes são familiares, né? Então pessoas que teoricamente deveriam proteger a gente, que a gente deveria confiar, o que a gente tem que confiar, né? Que são as pessoas mais íntimas mesmo, né? E tal. Então a gente pode desenvolver isso, né? Poxa, se eu não posso confiar no meu parente, como que eu vou confiar em outra pessoa? Aquela pessoa já me feriu, já me machucou, né? E me traiu, basicamente. Então é uma coisa muito difícil de ter as relações mesmo, de prejudicar muito as relações futuras. Ao mesmo tempo, outra coisa que a gente percebe que às vezes acontece também é a pessoa que sofreu abusos e tal, ela também às vezes se tornar um abusador, tá? Isso também às vezes acontece. Mas o mais comum que a gente vê, tá? É o outro caso, da pessoa ter as dificuldades aí da intimidade. O que eu falo dessa questão do abusador, porque muitas pessoas que são abusadores, quando a gente vê o histórico, digamos assim, normalmente, né, em grande parte deles, eles foram abusados de alguma maneira, seja sexualmente, seja fisicamente, né, com violência e tal. Então isso é uma coisa que é até relativamente comum, né, relativamente normal disso de acontecer. Então as consequências que eu diria são essas, tá certo?